Isso aí, pessoal. Hoje nós vamos utilizar um perfil de solo para tentarmos encontrar o solo. Vamos ao processo reverso, né? Nós vamos ter todas as informações da análise morfológica, da análise química, física e mineralógica desse solo. E a partir dessas informações nós vamos classificar esse solo até o quarto nível categórico. Isso é para a gente poder treinar, entender a leitura de um perfil de solo, as informações que contém no perfil de solo, para a gente poder fixar vários conceitos relacionados aos atributos diagnósticos, aos horizontes diagnósticos superficiais, aos horizontes diagnósticos subsuperficiais e também as próprias características envolvendo a classificação dos solos. Tá? Então a gente vai usar esse perfil aqui. Lembrando que a primeira coisa que vai aparecer, eu cortei aqui, né? Depois vou mostrar para vocês, mas a primeira coisa que vai aparecer são as informações relacionadas ao local de coleta, né? Então ele foi um perfil coletado em Uberaba, entre Uberaba e Araxá, numa BR, né? Entre Uberaba e Araxá, em Minas Gerais, né? Tem as coordenadas geográficas, né? A situação do declive, altitude, litologia, material originário, pedregosidade, rochosidade, relevo local. Então, nós vamos ver que ele é uma área não pedregosa, não rochosa, em um relevo ondulado, né? Relevo local, relevo regional ondulado e forte ondulado. A presença de erosão laminar ligeira, drenagem, ele é bem drenado, a vegetação é um campo de cerrado tropical, o uso atual é uma pastagem natural e o clima, segundo a classificação de Köppen, é CWA. Depois, então, nós temos a descrição morfológica desse perfil. Nós vamos ter aqui, então, ele dividiu, separou lá no perfil 1, 2, 3, 4 horizontes, sendo o horizonte A, o horizonte B, e aí ele identificou dois subhorizontes, o BI1, BI2 e o horizonte C. Fala um pouquinho outras informações a respeito das raízes, né, presentes nesse horizonte, né? Claro que elas são fasciculadas por se tratar de uma pastagem. Depois nós temos a tabela de análise física e química, que na verdade também tem algumas informações mineralógicas nessa tabela. A gente viu alguns nossos vídeos anteriores mostrando como identificar os diversos atributos que estão contidos nessa tabela, e por meio dela e também da descrição morfológica a gente vai classificar este solo, pessoal. Então vamos lá, uma das coisas que a gente pode notar e a gente tem que verificar é os horizontes que estão presentes, principalmente os horizontes subsuperficiais. Nesse caso aqui, nós verificamos que o horizonte superficial dele tem um horizonte A, depois tem o horizonte B, e o subsuperficial dele é um BI. Lembrando, então, que o BI é de B incipiente. Então, essa é uma informação importante para que a gente possa descobrir que solo é esse. O que nós temos que ter também em mãos, né, no caso aqui na tela, nós vamos ter o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né, ele é o nosso guia, quando a gente tiver dúvida sobre algum conceito e também para a gente verificar qual é a definição de cada um dos solos para que possamos fazer a classificação. Então, vamos lá. Onde nós devemos começar no sistema? Né? Nós vamos ver as definições de solos. Né? Então, o livro vai descrever todos os atributos diagnósticos, horizontes diagnósticos superficiais e subsuperficiais, também as características do solo e as informações para classificação. Vamos lá. Então, ele vai começar por ordem alfabética, né? Então, nós vamos ter aqui que o primeiro solo seria o argissolo. Então, ele vai dizer as informações para ser considerado um argissolo. Então, argissolos são solos constituídos por material mineral, apresentando o horizonte B textural imediatamente abaixo do horizonte A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de atividade alta, desde conjugada com saturação por bases baixa ou caráter alumínico na maior parte do horizonte B, e satisfazendo ainda aos seguintes requisitos: horizonte plíntico se presente,
não satisfaz aos critérios para plintossolo, e o horizonte gley, se presente, não satisfaz aos critérios para gley-solo. Tá. Então, a gente tem que entender que na hora de fazer a classificação, nós vamos tentando excluir os solos que não se caracterizam naquele perfil que nós estamos observando. Então, poderia ser um argissolo? Não. A primeira condição para que não possa ser um argissolo é que nós não temos um horizonte B textural. O nosso horizonte B aqui é um B incipiente, então não pode ser um argissolo. Então, nós vamos já sair dessa página do argissolo, porque não pode ser um argissolo. Se a gente seguir a ordem alfabética, que é o que eu vou seguir aqui, você poderia seguir de outra forma. Por exemplo, você poderia verificar, olha, esse solo ele não tem, ele tem horizonte B, então ele não pode ser um neossolo. Então, o neossolo é a ausência do horizonte B diagnóstico, então ele não pode ser um neossolo. Mas a gente vai seguir aqui a ordem alfabética. Então, não é um argissolo. Pela ordem alfabética, o próximo é o cambissolo. E aí a definição de cambissolo. Cambissolos são solos constituídos por material mineral com horizonte bem incipiente, subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o ístico com 40 centímetros ou mais de espessura ou A chernozêmico, quando bem incipiente apresentar argila atividade alta e saturação por base alta. Plintita ou petroplintita, horizonte gley ou horizonte vértico, se presentes, não satisfazem aos requisitos para plintossolo, gleyssolo ou vertissolo, respectivamente. Então vamos lá. Poderia ser um cambissolo? Sim, porque ele tem um B incipiente, tá? Qual outro solo tem B incipiente, né? Então, qual outra ordem de solo poderia ser? Os chernossolos, que na verdade são caracterizados pelo horizonte A, podem ter, abaixo do horizonte A chernozêmico, um bem incipiente. Então, pode ter um chernossolo com bem incipiente. Então, a grande questão nossa aqui, neste solo específico, é separar se ele é um chernossolo ou se ele é um cambissolo. Então, quais são as condições? A primeira coisa que nós precisamos perceber é se o horizonte A deste solo é um A chernozêmico. Porque se não for um A chernozêmico, eu já descarto o chernossolo e vou agora trabalhar basicamente com o cambissolo. Então, vamos verificar aqui as informações, né? Vamos lá. Vamos começar aqui quanto à espessura do horizonte. Para ser um A chernozêmico, tem algumas condições de espessura. A primeira coisa que nós temos que observar é o tamanho do solum. O solum é a somatória do horizonte A mais B. Nesse caso aqui, ele tem 77 centímetros. Então, de A até o BI2, 77 centímetros. Então, 77 é maior que 75, então ele cai na primeira condição. E a primeira condição diz o seguinte, que se o solum for maior ou igual a 75 centímetros, o horizonte A tem que ter, no mínimo, 25 centímetros. Então, solum é maior que 75? É 77. O A tem 25 centímetros? Tem. Ou maior que isso, no caso, ele tem 25 exatamente. Então, pode, na condição relacionada à espessura, pode ser um chernossolo. Aí a gente parte para as próximas avaliações, A chernozêmico, melhor dizendo. A saturação por base no A chernozêmico precisa ser maior que 65%. Então aqui, pessoal, já está descartado. Eu até poderia continuar a fazer a avaliação, mas não vale mais a pena. A saturação por base do A é de 16%, bem abaixo do 65% exigido pelo A chernozêmico. Então, já descartou ser um A chernozêmico. Então, ele possivelmente é, sim, um cambissolo. Então, nós identificamos o primeiro nível categórico, verificamos que ele é um cambissolo e vamos passar para o próximo nível categórico, né, as subordens. E aí nós vamos gradativamente fazendo. Ele é um cambissolo ístico. O que é um cambissolo ístico?
São solos com horizonte oístico sem atender os critérios de espessura por organossolo. Então vamos lá. Esse nosso solo tem um horizonte oístico, um horizonte H? Não. Ele não tem o horizonte H, ele não tem o horizonte O, né? Então, tanto é que o carbono orgânico dele é bem menor do que 80 gramas por quilograma. Então, é um A mineral, né? Então, nós descartamos a possibilidade de ser um cambissolo ístico. Esse solo pode ser um cambissolo úmico. O cambissolo úmico é aquele que teria um horizonte aúmico. Aí nós precisamos saber se é um aúmico. Lembrando que no caso do horizonte aúmico, ele tem uma equaçãozinha que é utilizado para descobrir se ele é ou não aúmico. Essa equaçãozinha, a gente vai olhar aqui, mostrar o PowerPoint para vocês, né, relembrar para vocês, superficial. Ela diz o seguinte, né, nós falamos isso na nossa aula teórica, que para ser um horizonte aístico, você vai ter que fazer o quê? Multiplicar o carbono orgânico dos subhorizontes vezes a espessura desse subhorizonte em decímetro. E se esse valor for maior ou igual a 60 mais 0,1 vezes a média ponderada da argila dos subhorizontes, ele é um aúmico. Tá? Vamos lá. No nosso caso é bem fácil de fazer porque ele não tem subhorizontes, ele tem só um horizonte A, então fica bem mais fácil. Então, a primeira parte da equação. Na primeira parte da equação, ele está falando para multiplicar o carbono orgânico vezes a espessura do horizonte. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Vou a calculadora aqui. Calculadora. O nosso carbono orgânico está aqui, então é 12,2, né? E a espessura do horizonte é 25 centímetros, ou 2,5 decímetros. Então, nós temos que 12,2, vamos ver se é isso mesmo, 12,2, vezes 2,5, que é a espessura dele, né? Desse horizonte, nós temos que o primeiro valor é de 30. Eu vou abrir um bloco de notas, deixa eu anotar esse valor. Então, da primeira equação, carbono orgânico total pela equação foi de 30,5. Tá? Esse valor ele precisa ser maior, né, ou igual à próxima parte da equação. A próxima parte diz o seguinte, vamos voltar lá. Vamos fazer primeiro a média ponderada da argila. No nosso caso aqui, não faz nem sentido porque nós temos um único valor de argila. Não temos que fazer média ponderada porque nós temos apenas o valor referente a um horizonte. Né? Então, se a gente perceber aqui, né, no nosso caso, nós temos que o valor da argila é de 440. E aí a gente já pode jogar na segunda parte da equação. 440 vezes 0,1, né? Mais 60, que está na equação. Então, deu 104. Vou anotar esse valor aqui. A outra parte da equação deu 104. Aí nós verificamos 30,5 não é maior do que 104. Na verdade, é menor que 104. Então, esse horizonte não é um aúmico. Nós vamos para o próximo. Cambissolo flúvico, ele é flúvico, não é falado nada sobre caráter flúvico, né? Aquele que é formado onde anteriormente, né, houve a deposição de material fluvial, né, advindo de algum rio e formando então essa característica. Então não tem informação sobre isso. Então nós não consideramos que ele seja um cambissolo flúvico. Então o que sobrou é apenas o cambissolo áplico. Então nós temos que no segundo nível categórico o nosso solo é um cambissolo áplico. Baseado nisso, nós vamos então fazer a verificação do terceiro nível categórico. Então vamos procurar
Cambisolo áplico. Temos aqui. E aí nós vamos continuar fazendo. Então, no terceiro nível, o primeiro que aparece para a gente assim, ele é um cambisolo áplico carbonático. Para ser um cambisolo áplico carbonático, o solo com caráter carbonático em um ou mais horizonte ou camadas, ou com horizonte cálcico, ambos dentro de 150 centímetros a partir da superfície do solo. Vamos dar uma olhada se tem essa característica carbonática. Lembrando que característica carbonática ele tem que ter mais de 150 gramas por quilograma de carbonato de cálcio. Vamos lá. No nosso perfil, ele não vai nos fornecer informações de carbonato de cálcio. Então, nós não conseguimos verificar isso. Então, possivelmente, esse solo não é um horizonte de um cambisolo áplico carbonático. Então, porque não tem nenhuma informação sobre carbonato. É um cambisolo áplico sódico, lembrando que o caráter sódico é aquele em que apresenta mais de 15% de saturação por sódio. E nesse caso aqui ele diz que tem que ser um caráter sódico em um ou mais horizonte ou camadas dentro dos primeiros 150 centímetros, dentro dos 150 centímetros a partir da superfície. Vamos dar uma olhada aqui nas questões relacionadas à saturação por sódio. Todos os horizontes, né, tem no horizonte A menor do que 1%, no horizonte BI, BI1, BI2 e C, a saturação por sódio foi de 1%. Então, na verdade, isso aqui foi um arredondamento, deve ter sido menor do que isso. Então, ele não possui um caráter sódico, então não é esse. Então, nós passamos para o próximo. Pode ser um cambisolo áplico perférrico, certo? Lembrando que para ser um cambisolo áplico perférrico, ele tem que ter mais de 360 gramas por quilograma nos primeiros 100 centímetros do horizonte B. Fiquem sempre atentos ao que é descrito no sistema. E nesse caso, ele vai incluir também o horizonte BA. Então, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos, então, dois subhorizontes, né? BI e BI1, BI2. Então, nós vamos olhar os primeiros 100 centímetros do horizonte BI1, BI2. É claro que esse daqui ele não tem mais do que 100 centímetros de espessura, o horizonte B. Tá? Então, quer dizer que a gente vai olhar ele por completo. Vamos dar uma olhada, então, aqui no óxido de ferro. O óxido de ferro dele é 76 no BI e 86 no BI1 e no BI2. Então, bem abaixo dos 360. Então, não é um cambisolo áplico perférrico. Próximo, é um cambisolo áplico TA alumínico. Então, aqui são duas condições. Ele precisa ter argila de atividade alta e caráter alumínico na maior parte dos primeiros 100 centímetros do B, incluindo BA. Vamos lá. Então, vamos dar uma olhada no horizonte B aqui, se ele tem argila de atividade alta. Vamos lá. Para calcular a atividade da argila, lembrando que é uma equação, nós mostramos isso anteriormente, né? Então, nós vamos, então, multiplicar o valor da CTC, nesse caso aqui vamos fazer para um e para o outro, então 5,4 vezes 1000 dividido pela textura nesse horizonte, que foi de 480, dividido por 480. Então, a atividade de argila foi de 11,25 centimol carga por quilograma de argila, bem abaixo do 27. Então, não tem a argila de atividade alta. Se a gente fizer para o BI, vai ser ainda menor, porque olha a CTC-APH 7, 2,9 vezes 1000 dividido por 460, que é a argila. Né? Então, foi de 6,3. Então, ele não é de atividade alta. E nesse caso aqui, ele precisa ser as duas coisas, atividade alta e alumínico. Se já não sendo de atividade alta, então não vai ser esse. Não vai ser o próximo, porque ele também envolve atividade alta. Não vai ser esse daqui, TA eutroférrico. Não vai ser o TA eutrófico. Ah, então ele é TB. Então, no primeiro TB, ele faz referência a quantidade ou se ele tem caráter alumínico. O que é caráter alumínico? Ele precisa ter atividade de argila baixa, então ele tem,
e caráter alumínico na maior parte dos 100 centímetros do horizonte B. Então, a gente vai olhar o horizonte B se tem caráter alumínico. Caráter alumínico diz o seguinte, ele precisa ter saturação por base menor do que 50%, então bate nos dois subhorizontes do B. Saturação por alumínio maior que 50%, bate também, deu aqui bem maior, 80 e 82. Mas tem uma condição, o teor de alumínio trocável precisa ser igual ou maior que 4 centimol carga por quilograma. E no caso aqui, ele vai ser 1,6 no BI1 e 0,9 no BI2. Então, ele não se enquadra como caráter alumínico. Então, não vai ser esse solo. Então, vai ser esse daqui, caráter alumínico? Não. Passo para o próximo. TB. Ele tem que ser distroférrico. O que é distroférrico? Tem que ter saturação por base abaixo de 50%. Né? E o teor de ferro, né, de óxido de ferro, entre 180 e 360. A gente viu que ele é bem menor do que isso, então ele não vai se enquadrar nesse, então a gente passa para o próximo. Distrófico. Distrófico são solos que têm saturação por base menor que 50%. Nesse caso aqui, na maior parte dos 100 primeiros centímetros, 100 centímetros do horizonte B. No nosso caso, a gente vai olhar então o horizonte B, se ele é distrófico. Horizonte B, menor que 50%, é bem menor, 7% no horizonte BI1 e BI2. Então, ele é distrófico. Enquadrando-se nesse, não preciso continuar olhando os demais. Então, o terceiro nível categórico do nosso solo é que ele é um cambissolo áplico TB distrófico. E agora a gente vai para o último nível categórico, o quarto. Então, cambissolos áplicos, o grande número de solos que nós temos, áplicos, perférricos, alumínicos, TA distróficos, TA eutróficos, eutroférricos, TB alumínicos não, TB distroféricos não, TB distróficos. E aí, para ser um cambissolo áplico, TB distrófico leptofragmentário, ele precisa ter um contato lítico fragmentário. Contato lítico fragmentário é o contato com a rocha que já está fragmentada, né? E aí pode beneficiar o crescimento das raízes. Isso precisa acontecer numa profundidade maior que 50 centímetros e menor ou igual a 100 centímetros na superfície do solo. Vamos dar uma olhada então no nosso solo aqui, principalmente na questão da caracterização morfométrica. Então, se vocês perceberem, ele não tem contato lítico menor de 50 centímetros, ok, mas também não tem contato lítico nos primeiros 100 centímetros. Por que acontece aqui? Ele vai ter o que aqui? Ele vai ter um horizonte C, e esse daqui é um C que ele tem uma profundidade de 77 a 100 centímetros mais, então quer dizer que ainda tem mais horizonte C para baixo, então não encontrou a rocha. Então ele não se enquadra nessa condição de estar ali nos primeiros 100 centímetros no contato lítico fragmentário. Não tem isso, na verdade ele tem um horizonte C, então não pode ser esse. No distrófico léptico é semelhante, mas ele teria que ter um contato lítico, mas também não se enquadra, nem contato lítico fragmentário, nem contato lítico. Petroplíntico, ele tem que ter um caráter concrecionário ou litoplíntico, um horizonte concrecionário litoplíntico, né, nos primeiros 150 centímetros. Não apresenta isso, né? Então, quando for aparecer plintita ou petroplintita, vai estar definida no horizonte. Então, não tem isso, né? Então, ele também não vai entrar na questão do plintossólico. No argissólico, ele tem que ter caráter argilúvico nos primeiros 150 centímetros do solo. Então, vamos lá. Caráter argilúvico é aquele que tem uma pequena transição de argila, né, mas não suficiente para formar um horizonte B textural. Ele tem que ter maior que 1,4, mas que não caracteriza um B textural. Então, o que acontece aqui? Vamos verificar qual é o gradiente textural. Vamos ver do horizonte BI1. Então, nós vamos fazer como é que faz o gradiente textural. Pego o valor de argila do horizonte B e divido pelo valor de argila do horizonte A, 40.
Então, o gradiente textural dele foi de 1,09. É bem menor que 1,4. Então, no primeiro não deu. No segundo, então, 460, horizonte BI2, dividido por 440, horizonte A. 1,04. Então, não possui caráter argilúvico. Então, a gente pula isso daqui. Caráter latossólico. Então, ele tem que ter algumas características parecidas com o B latossólico, mas não suficiente para enquadrar com o B latossólico, né? Então, ele tem várias características que devemos considerar. A relação silt-argila, quantidade de minerais facilmente intemperáveis, mas não é o caso deste aqui. Porque se a gente dá uma olhada na composição da granulométrica, vocês vão ver que tem muita argila muito cascalhenta. O que é uma argila muito cascalhenta? Tem muito cascalho, que é um sinal de um solo jovem. Solos latossolos, ou solos que têm caráter latossólico, ele tem pouco disso. Por isso que o horizonte, às vezes, BI vai poder se confundir um pouco com um BW. Não é o caso desse daqui. A gente vai observar e verificar que tem muito cascalho na área e não pode ser enquadrado como um caráter latossólico, né? E aí o que sobrou, o último, já que ele não se enquadrou em nenhum, é o típico. Então nós chegamos à conclusão que até o quarto nível categórico esse é um cambisolo áplico, TB, né, a atividade de argila baixa, distrófico, então saturação por base baixa, típico. Dá uma olhada aqui. E a classificação é exatamente essa. Cambisolo áplico, TB, distrófico, típico. Beleza? Então, essa seria a forma de classificar um solo baseado na sua descrição morfológica e nas características e propriedades químicas e físicas.